Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast GeneticCast, uma produção do Grupo de Estudos em Genética e Melhoramento da UFV, o Gen Melhor. No episódio passado, você acompanhou um pouco da nossa conversa sobre transgênicos com o Dr. Alexandre Nepomuceno, pesquisador da Embrapa. E neste episódio, você acompanhará a nossa conversa a respeito de edição gênica, mais precisamente a tecnologia CRISPR. Venha comigo, com a Jaqueline e com a Poliana, descobrir um pouco mais sobre esta técnica que promete revolucionar o melhoramento genético e beneficiar milhares de pessoas quando aplicadas na saúde humana. Então, doutor Alexandre, o CRISPR é uma ferramenta que abriu para a possibilidade de reescrever as cadeias de DNA de forma rápida, precisa e também barata. De que maneira isso está ocorrendo tanto na agricultura quanto em áreas relacionadas? Vamos lá, edição de genoma é a capacidade de você identificar qualquer região de genoma de uma espécie, uma sequência específica e modificá-la. Tá? Técnicas de edição de genoma já se conhecem, já são trabalhadas desde a final da década de 80, por aí. Por que está se falando tanto agora em edição de genomas, né? Porque esse boom na tecnologia CRISPR, que é a que mais se fala, você tinha zinc fingers, você tinha talens, né? E de repente surgiu o CRISPR. Então eu vou falar assim vi muito de perto essa evolução, porque eu tive sorte, eu fui coordenar o laboratório da Embrapa no exterior, o LabEx, justamente no Plant Gene Expression Center, que é do USDA, mas fica ao lado da Universidade de Berkeley. E eu estava lá trabalhando com talens, junto com o colega Hugo Molinari, da Embrapa Agroenergia. Talens é uma técnica de edição de genoma. Mas assim, para resumir a história, nós estávamos lá trabalhando em parceria com os nossos colegas americanos, nós estávamos tentando desligar um gene em soja, né, um gene específico, e estávamos usando talens. Para nós fazer o desligamento e montar toda a estratégia de biologia molecular para desligar esse gene, nos custou em torno assim, de 10 a 15 mil dólares. Eu não estou com os números muito, foi mais em torno de 10 mil dólares. Nos demorou quase 4 meses para fazer todos os desenhos de plasmídeos, todos os trabalhos de laboratório. E como nós estávamos lá em Berkeley, a gente começava a ouvir. E por isso a importância da troca de cientista, você está fisicamente no laboratório de um colega, né, de outro país, né, tanto para eles como para nós, né, isso é importante. E nós começamos lá a ouvir CRISPR para cá, CRISPR para lá. O que é esse tal de CRISPR, né? E a gente começou a ler, conversando com os colegas, pediu para participar das reuniões. E aí descobrimos, né, que o CRISPR nada mais é de um estudo que se fazia há décadas, de um mecanismo de defesa que as bactérias têm contra o ataque de vírus. E esse mecanismo CRISPR, né, assim para resumir, quando um vírus ataca uma célula, ele pega o DNA desse vírus, né, essa sequência de gRNA, de RNA da bactéria, picota o DNA e salva um pedacinho do DNA do vírus, um pedacinho assim de em torno de 20 pares de base, e guarda. Então é como se fosse uma memória molecular, uma memória imunológica. Na verdade, CRISPR é um sistema sistema imunológico de defesa das bactérias, que elas fazem guardando um pedacinho do DNA do vírus nessa molécula chamada de gRNA, né? E aí quando um outro vírus, na verdade esse mesmo vírus atacar de novo aquela célula, ela vai estar protegida. Porque aí esse gRNA reconhece aquele vírus atacando e vai lá, usa esses 20 pares de base e destrói o DNA do vírus exatamente nessa sequência de bases, né? Então a gente tem que imaginar o CRISPR como se fosse, assim, vamos dizer, um drone, onde na informação do GPS você põe a sequência desses 20 pares de base e na outra ponta você tem uma nuclease, a famosa Cas9. A nuclease é uma enzima que corta DNA. Então, o drone, né, o gRNA, com a informação de GPS, a sequência de DNA, leva a tesoura molecular, que é a Cas9, e identifica aquela sequência e corta. Isso acontece normalmente no sistema de defesa bacteriano. O grande pulo do gato das pesquisadoras Jennifer Doudna e Emmanuel Carpentier, né, foi de ter essa ideia. Mas peraí, e se eu trocar essa sequência de 20 pares de base com uma informação do vírus e botar a sequência de um gene qualquer da soja, ou de outra bactéria, ou de um fungo, etc. Será que essa molécula gRNA, será que esse drone vai levar a tesoura lá também? E elas fizeram isso e funcionou.
Esse foi o grande pulo do gato. Na verdade, essa é a base da disputa que existe na justiça americana entre o Broad Institute, a Universidade de Berkeley, tem outras instituições. Essa é uma outra briga que eu acho que não vai dar em nada. Para mim, CRISPR, a minha opinião pessoal, de novo, vai virar um PCR, né? Mas essa é a minha opinião. Todo mundo usa e ninguém paga royalties. Então elas tiveram esse pulo do gato e nós estávamos lá, aprendemos a usar isso. E aquele gene que a gente levou custou $10 mil e levou 4 meses, em 8 dias a gente desenhou uma estratégia com CRISPR, o gRNA, e gastamos em torno de $500. Então vocês entendem agora por que primeira questão de tempo, é muito mais rápido, custo é muito mais barato, é muito mais preciso, porque tanto TALENs como os zinc fingers eram proteínas que reconhecem o DNA. No caso de CRISPRs, é RNA que reconhece DNA. Então, a precisão de ligação das ligações moleculares, né, são muito mais precisas. Tá? Tem off-targets, que é outra questão, mas é muito pouco em relação a outras técnicas, né? E isso aí a gente já discutiu muito na CTNBio, a gente na Europa tem discutido nessas reuniões com os americanos, com os europeus, mas essa questão é outro assunto. Mas assim, técnicas anteriores de edição com o famoso CRISPR. É muito mais rápido, muito mais preciso, muito mais barato. Por isso que todo mundo está falando de edição de genoma agora. Por isso que o mundo descobriu. E é claro que não é trivial, eu estou falando relativamente às técnicas anteriores. Você tem que ter um laboratório que tenha know-how em fazer transformação genética, tu tem que ter um laboratório que entenda de biologia molecular. Né? Na Embrapa nós temos uns 4, 5 laboratórios, né? O nosso inclusive aqui de Londrina, estão trabalhando em edição de genoma, mas em relação às técnicas anteriores é muito mais eficiente. Né? E aí você tem, quando a gente ouve falar de CRISPRs, eu posso fazer um transgênico com CRISPRs, tá? Mas eu posso fazer uma planta considerada não OGM usando CRISPRs. Eu vou parar aqui a resposta, mas aí eu acho que vou ter que explorar um pouco mais para explicar por que essas diferenças, né? E para as empresas que estão adotando a tecnologia CRISPR, né, o exemplo da Corteva, que aumentou a milopectina no milho, ou as cepas desenvolvidas pela Global Wheat para fermentação e aumento da produção do bioetanol, e até mesmo tem projetos da Embrapa em parceria com a Corteva para tolerância seca, qualidade, durabilidade do feijão. Além de ficar muito mais barato para elas. Quais seriam as outras vantagens que essas empresas vão ter a adotar essa tecnologia? A gente tem que fazer um divisor de águas aqui, né? Dividir um pouco a resposta, né? O que é o mais barato? Quando você olha a nível de laboratório, tá? Você tem que ter um laboratório de cultura de tecidos, você tem que ter todo talvez em termos de tempo, quando você compara como fazer um transgênico, seja muito parecido, né? Mas os custos de fazer com muito mais rapidez são realmente mais baratos, né, proporcionalmente. Mas eu acho que o custo que se ganha ao você ter uma planta editada, principalmente se essa planta, dependendo do país, for considerada um não transgênico, os custos de desregulamentação vão ser muito menores. Né? E aí que eu quero fazer um divisor de águas entre plantas editadas ou organismos, animais, micro-organismos editados, né? Tu citou aí o do Global Wheat, que foi o primeiro que foi discutido aqui no Brasil e considerado como não transgênico, né? Tu citaste a planta com um milho com alta amilopectina, que a empresa Corteva botou fez a pergunta para o governo argentino, para o governo brasileiro, para o governo canadense, para o governo americano, e todos esses governos, baseado na sua legislação, disseram que essa planta não era transgênica, tá? Então, como é que a gente vai dividir isso aí para vocês entenderem e tem a ver tudo com o custo, né? Quando você usa edição de genoma, e de novo, eu posso usar uma tecnologia CRISPR para cortar o DNA e ao mesmo tempo que eu corto, eu jogo lá uma sequência de DNA com um promotor, com um codante, um terminador, né? Que seria um cassete de expressão, que é de uma outra espécie. Essa planta seria, ou esse organismo seria um transgênico. Né? A grande diferença com edição de genoma é que eu posso usar a tecnologia CRISPR para imitar, né, mutações que já ocorrem na natureza. Tá? Eu posso ter um banco, olhar o pool genético, por exemplo, de uma espécie como o milho, que é amplo, ou de soja, ou de trigo, identificar sequências nesse pool genético que podem dar resistência a uma doença,
a um estresse ambiental, abiótico qualquer. Se eu fosse fazer para o melhoramento clássico, isso demoraria anos. Com edição de genoma, eu posso simplesmente olhar aquela mutação e usar CRISPRs para introduzir aquela mutação. Eu corto o DNA e trago aquela mutação, DNA da mesma espécie na mesma espécie. Eu poderia também obter isso pegando e irradiando com radiação gama, ou eu poderia usar EMS, demoraria muito mais tempo, seria muito mais impreciso porque eu causaria mutações no genoma inteiro. Mas, por exemplo, eu quero fazer uma planta tolerante ao alagamento. Como é que se fazia antes, quando você queria induzir mutações que você não achava no pool genético? Uma das opções, né? Você podia irradiar aquela planta com radiação, você causaria mutações em todos aquele DNA daquelas sementes, pegava aquelas sementes, plantava no solo alagado, e aí só uma germinava, vamos dizer. Aí provavelmente você induziu uma mutação que fez aquela planta de repente tolerar mais a hipoxia, né, que é a falta de oxigenação que as plantas alagadas sofrem, né? E aí você tem aquela mutação e você originou uma planta tolerante ao alagamento. Não sei se você sabe, mas existem hoje, já foram desenvolvidas mais de 3.000 plantas, tem até um artigo recente sobre isso, que desde a década de 40 se usa radiação para induzir mutações. Tá? Depois começou a se usar produtos químicos para fazer esse tipo de variabilidade genética. Né? Ou você faz pelo melhoramento clássico, cruzando, se você identifica a planta que tem, ou você induz com essas substâncias. No caso dessas substâncias ou da radiação, você induz mutação no genoma inteiro. Né? É muito mais impreciso, mas o que eu estou querendo dizer é que já existem no mercado, desde a década de 50, 60, plantas que foram geradas assim. Essas plantas nunca foram regulamentadas de maneira alguma. Elas entraram nos programas de melhoramento e geraram as variedades, né, que estão aí, e nunca teve nenhum problema de toxicidade, alergicidade, e se teve, isso foi identificado antes de virar uma variedade, que é o processo normal de se desenvolver uma variedade comercial, né? Mas por que eu estou querendo dizendo isso? Porque a partir dos transgênicos, que você faz isso com muito mais precisão, se criou essa série de regras que não tinha para essas plantas e para essas tem, e aí o custo vai lá em cima. Com a edição de genoma, o que eu estou querendo dizer, você consegue fazer essas mutações, né, que você fazia antes com radiação, o que você fazia com substâncias como EMS, ou você cruzava pelo melhoramento clássico, você fazia isso muito mais rápido com a edição. Porque com essa evolução na genética que eu expliquei para vocês, que hoje eu sequencio o genoma de uma variedade de soja em 4 horas. A gente está aqui na Embrapa Soja, está sequenciando quase todas as variedades. A China publicou há 2 semanas atrás, eu posso mandar para vocês, o pangenoma da soja. Eles sequenciaram 2.800 acessos do banco de germoplasma deles de soja. Então você tem ali um mapa de genes que você pode olhar mutações que estejam correlacionadas com uma característica específica para agregar um valor ou ser resistente a uma doença, e você pode usar a edição de genoma. Por que eu estou dizendo isso? A edição de genoma, ela trabalha em cima, basicamente, do DNA da própria espécie. Por que eu vou botar regras que se criaram com essa, de novo, paranoia dos transgênicos por uma coisa que a gente simplesmente está imitando a natureza, né? Então, países como os Estados Unidos, a Argentina foi o primeiro a botar normativas, o Chile veio em seguida, depois veio o Brasil, a Colômbia, o Paraguai e o Uruguai ano passado, o Canadá já olhava só o produto. Se não tem DNA de outra espécie ali, não interessa se tu usou técnicas de engenharia genética, né? Não interessa se tu usou edição de genoma, né? Ou até se tu usou transgênico em uma das etapas. Se o produto final não tem, né, ele é tão seguro como um produto que tenha sido obtido pelo melhoramento clássico ou por essas técnicas de radiação, etc., que eu comentei. Então esses países que eu comentei, das Américas, que produz 70% do grão do planeta, vem daqui, das Américas, né? Se você pegar o próprio Japão, se você pegar a própria Austrália, eles, quando você usa edição de genoma para causar esse tipo de mutação, tá? Eles estão considerando como não OGMs. E a União Europeia? A União Europeia é o grande debate agora. E eu vou dar uma pausa aqui porque eu vou ter que entrar num detalhe que é bem técnico. Mas se vocês não entenderem esse detalhe técnico, vocês não vão conseguir entender porque qual é o debate em termos de legislação.
Bom, como está sendo discutida e tem tudo a ver com a pergunta que é a redução de custos, né? Porque se eu tiver que liberar um transgênico, eu tenho que respeitar essas legislações que os países consideram planta como transgênico e aí o custo é elevadíssimo, né? É elevadíssimo. A gente não sabe, assim, o quanto custou a soja RR, foi na casa de mais de 100 milhões de dólares, né? Quando você pensa uma planta que foi irradiada, uma planta que veio do melhoramento clássico, em relação a uma planta transgênica, o custo é muito menor, né? É o melhoramento clássico, né? E quando a gente fala de edição de genoma, como eu expliquei para vocês, você muitas vezes está imitando mutações que já ocorrem na natureza, né? A evolução do planeta é baseada nessas mutações, né? Charles Darwin já explica isso muito bem. Mas vamos voltar para o CRISPR. Quando você usa edição de genoma, a linguagem que está sendo falada hoje em termos de legislação, você pode obter 3 tipos de sistema, né? Usar 3 tipos de sistemas, o SDN1, o SDN2 e o SDN3. Eu vou explicar o que é. O SDN vem de Site Directed Nuclease. Você direciona a nuclease para aquele sítio específico. Você direciona a Cas9, você pega o drone com a tesoura, que é a Cas9, e direciona para cortar o DNA. E só cortar o DNA. O que acontece? Tu tem aquelas 2 fitas boiando lá no núcleo de DNA soltas, né? O sistema evolutivo das células criou mecanismos de não deixar, senão aquela célula, aquele DNA nunca vai ser lido. Então os mecanismos de defesa celular pegam aquelas 2 fitas e colam novamente. E nesse processo de grudar essas 2 fitas de DNA que eu cortei naquele lugar específico, com a Cas9, que o CRISPR levou lá, muitas vezes eu colo de maneira errada. E aí muitas vezes eu quebro o código de leitura do DNA. Vocês lembram das aulas de biologia que o DNA é lido de 3 em 3, que são os códons. Cada códon representa um aminoácido, né? Então se, por exemplo, eu tiro uma base dessa sequência de 3 em 3, eu mudo toda a leitura. Ele pula um, e aí aqueles aminoácidos, eles mudam. Muitas vezes surgem stop codons ali e aquela proteína desliga. Então quando eu falo sistema SDN1, são essas mutações que eu posso fazer para o CRISPR, mas acontece todo o tempo na natureza, onde eu tenho um gene que é desligado. O que a empresa fez lá com a amilopectina e a amilose? Tá? Um grão de milho ele tem em torno de 75% de amilopectina, tá? e 20% de amilose. A alfa-amilase é a enzima que está chave nesse processo de produção de amilose. O que eles fizeram? Eles usaram CRISPRs para induzir uma mutação nesse gene e desligaram essa amilose, né, a produção de amilose. Então esses grãos de milho têm 100% de amilopectina. Essas mutações já existem mais de 100 mutações conhecidas nesse gene. Essas mutações conhecem desde o início do século passado, que tem esse milho chamado ceroso. É um milho com um alto teor de amilopectina, que é outro tipo de amido. Por que é importante esse milho? Porque ele é muito usado na indústria alimentícia, para produção de cola, produção de papel, se faz papel de amido, né? Então, o que eles fizeram? Em vez deles pegar lá no pool genético, que tem essa mutação em variedades de milho de baixa produtividade, em vez de ficar cruzando, né, que demoraria e não seria tão preciso, eles olharam a mutação com o conhecimento da genética hoje, que está muito mais rápido, muito mais preciso, olharam, bom, vamos pegar os nossos melhores híbridos aqui e fazer a mesma mutação usando CRISPR. Eles fizeram uma mutação que já existia na natureza. Por que eu vou considerar isso transgênico? A Argentina não considerou, os Estados Unidos não considerou, o Canadá. Imagina se o Brasil dissesse, não, isso é transgênico. Nosso produtor ia ter que rotular, ia ter que segregar por uma coisa que já existe na natureza, né? Só porque usou técnicas. Então, a maioria dos países está considerando SDN1 como não transgênico. SDN2... A grande discussão hoje tem SDN2. Porque acontece o seguinte, quando eu corto o DNA, o drone foi lá, o CRISPR, Cas9 cortou, no momento que o drone cortou o DNA, ele também larga, imagina que ele larga lá uma fita de DNA com a sequência que eu quero colocar lá. Vamos dizer assim, eu sei que uma mutação no gene X de soja me induz resistência a cercóspora, que é uma doença comum, né? Então, eu sei que no pool genético da soja, aquela mutação que muda lá 2, 3 pares de base, naquele gene, vai me dar esse efeito. Então, eu pego a minha melhor variedade de soja, que não tem essa sequência, eu vou lá com o drone, com o CRISPR, corto, e no momento que eu corto, eu largo essa sequência de DNA lá, tá? E aí não dá para explicar muito tecnicamente, mas eu largo um template, um molde de DNA, e de novo, imagina
lá no núcleo, aquela fita quebrada e aquele DNA sobrando lá dando sopa. Eu ponho sequências homólogas, né, aquela região. O que a célula faz? Ela pega aquele DNA e incorpora naquela região que eu quebrei. E eu introduzo aquela mutação ali. Assim, numa linguagem bem simples, é mais ou menos isso que a gente faz. Então, os sistemas SDN2 são quando você usa essas sequências, eu não gosto de dizer pequenas, né, porque isso é muito relativo, né, mas a discussão está muito em cima de você considerar OGM quando você faz isso. Então, no Brasil, pelo menos nas discussões que a gente tem tido, na Argentina tem sido assim, Estados Unidos, Canadá, inclusive a EFES está botando uma regra que é exatamente isso que eu estou falando. Quando esse pedacinho de DNA que eu largo junto quando eu corto, se ele for da própria espécie, soja, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando, não vai ser considerado OGM e não tem sido considerado OGM. Esses sistemas são o SDN2. O SDN3, na maioria dos países, está sendo considerado como transgênico, porque se considera quando você põe um promotor, uma região codante, um terminador inteiro. Então imagina, o drone vem, abre e bota um gene inteiro lá. Mas aí a discussão, mas se eu usar DNA da própria espécie? Se eu usar DNA de uma espécie própria? Então a discussão está nesse nível. Então SDN2, aqui nas Américas, a maior parte dos países está considerando como não OGM, SDN1 como OGM e SN3 como OGM. Mas tem toda uma discussão, os países ainda estão regulamentando, mas o importante é dizer que o que a gente está fazendo com a edição de genoma é exatamente o que se fazia com o melhoramento clássico, só que muito mais rápido e com muito mais precisão. O que se fazia quando irradiava plantas, que tu causa mutação em tudo que é canto, e nunca foi regulamentado. Por que eu vou regulamentar essa? Então tem sido nessa linha com os países. E por que isso é importante? Porque no momento que eu digo que aquela planta não é transgênica, né, que ela é uma mutação que poderia ter acontecido na natureza, que poderia ser do melhoramento, como ela entra num programa de melhoramento normal. Eu não vou ter que estar pedindo permissão para ser... Bom, pela lei aqui no Brasil, quando eu uso edição de genoma, você tem que fazer uma carta consulta para a CTNBio, né? E aí você apresenta uma série de informações e você prova ali, por exemplo, que não ficou DNA de outra espécie. E aí a CTNBio vai analisar caso a caso e vai dizer, não, isso não é transgênico, isso é transgênico. Se a CTNBio disser que não é transgênico, você introduz aí no seu programa de melhoramento, não tem toda a questão de fiscalização e de desregulamentação em outros países, que realmente inibe que empresas brasileiras, né, desenvolvam esse tipo de tecnologia, né, e fica na mão de poucas empresas. Então, por isso que está se falando muito em edição de genoma, está tendo uma discussão muito grande no mundo em questão de legislação. A Europa, eu tenho participado das reuniões, a comunidade científica quer que a Europa tenha essa mesma linha de raciocínio. Houve uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia em 2018, em agosto de 2018, que disse que todas as plantas editadas são transgênicas, mas as plantas que foram irradiadas e estão sendo usadas não são, o que é uma incoerência, né? Então a própria comunidade científica está tentando reverter isso, até porque, dependendo como você usa o sistema CRISPR, principalmente sistemas SDN1 e SDN2, se eu não te digo onde eu fiz a mutação, você não tem como distinguir de uma mutação natural. Não tem como diferenciar de uma mutação que já está no meu banco genético. Porque não tem DNA exógeno, a sequência de CRISPRs não está lá, eu só tenho a mutação. Tá? E a própria União Europeia, se vocês entrarem no site da OSD, tem um relatório lá da União Europeia que eles fizeram uma análise da capacidade da União Europeia de detectar plantas editadas. E isso eu confirmei pessoalmente no debate que a gente estava tendo, né, quais eram as conclusões. E eles disseram, e está lá, eu posso mandar para vocês, que não tem como detectar se eu não souber onde foi feita a mutação. Um teste cego? Eles fizeram? Não, eles testaram várias técnicas, teste cego, não tem como detectar. Eu não sei se essa mutação foi feita por CRISPR ou foi luz ultravioleta, ou na replicação natural da célula houve um erro e causou aquela mutação. Não tem como. Se eu não te disser, não, eu fiz naquele gene exatamente... Então como é que tu, entendeu? E tu vai querer regulamentar isso? Então existe um debate muito grande, essa semana houve uma decisão do governo francês
que parece que fortalece esse tipo de decisão, mas eu tenho vários colegas, né, que participam dessas reuniões da Comunidade Europeia, né, e inclusive tem empresas, a própria BASF e a Bayer, quando saiu a decisão do Tribunal de Justiça, eles disseram que iam parar com as atividades de edição de laboratório, de trabalhos com essa linha na Europa. Então a Europa mesmo está vendo que eles vão perder muito, né, mas isso é uma discussão que está ocorrendo ainda. O que importa é o seguinte: Brasil, vamos falar do Brasil, mas todas as Américas, a gente não tem como, levando em consideração todos os desafios que a gente tem pela frente, mudanças climáticas, doenças quarentenárias, né, sei lá o que vai surgir por aí, a gente tem que usar essas ferramentas. E a gente tem que usar de uma maneira que a gente consiga levar o produto ao mercado e não deixar na mão de poucas empresas. De novo, ninguém é contra as grandes empresas, mas a gente também quer participar do processo e gerar tecnologia que atenda aos nossos interesses aqui do Brasil. Tá? Então esse grande debate está acontecendo nessa linha e tem tudo a ver, por isso que eu quis explicar o que é SDN 1, 2 e 3. Tá? A Netflix no ano passado lançou uma série sobre edição gênica e pareceu muito acessível. Com o mínimo de conhecimento em genética dentro de casa, é possível realizar uma edição gênica comprando um kit CRISPR. O que o senhor pensa sobre estes cientistas? Poderíamos chamá-los de biohackers? Eu até fiz um post uma vez de um kit que estava sendo vendido a $100 para fazer edição genômica de bactérias. Então essa questão de biohackers é bastante complicada, é uma tecnologia extremamente poderosa, tem que sim ter certos cuidados, né? Por isso que vários países abriram legislação para observar como a tecnologia está sendo utilizada. Nos Estados Unidos, a legislação permite, né? Eu me lembro que tinha um rapaz que estava vendendo kits para edição de genoma em bactérias, né, em garagem. Ele produzia esses kits em garagem, estava vendendo a $100, você pedia pelo correio e recebia, né? Se ele estivesse aqui no Brasil, ele estaria preso, porque a lei brasileira de biossegurança barra, né, o uso dessas técnicas de engenharia genética por pessoas físicas. Você tem que ter um CNPJ, você tem que pedir autorização, você tem a CTN-Bio e os outros órgãos de registro e regulamentação que também estão atentos, que é a Anvisa, o IBAMA, o Ministério da Agricultura, que estão atentos, né? Tem toda uma análise de biossegurança feita pela CTN-Bio e tem uma análise também depois feita por esses órgãos. Na Argentina é assim também, então, como eu disse, é uma tecnologia extremamente poderosa, ela pode ser como qualquer outra tecnologia, né? A radiação pode ser usada para o bem, pode ser para o mal, o veneno pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal, então você tem que fazer com segurança. O que não pode é se fazer nos níveis que fizeram os transgênicos, que o pessoal de comunicação aqui da Embrapa sempre diz, não usa a palavra paranoia, mas eu vou usar. Se criou uma paranoia em cima dos transgênicos que inibiu o uso por todo mundo, né? De maneira segura, as pessoas, né, estavam fazendo tudo, só que o custo ficou um absurdo, né? E com a edição de genoma isso está mudando, porque você está fazendo, na verdade, o que já se fazia com melhoramento e com outras técnicas, né? Só que com muito mais precisão, né? E o transgênico vai continuar uma ferramenta importante. Tem genes que vai ser muito difícil você pegado por genético, né, ou de espécies próximas para manipular por edição. Só que, infelizmente, vai ficar nessas mesmas culturas que tem ganho econômico grande, né, e na mão de poucas empresas. E é isso que eles alegam, né, que eles distribuem ou vendem esses kits a baixo custo justamente para que seja popularizado, né? Mais pessoas possam usar. De novo, no Brasil, isso, né, nem 8 nem 80, né? Eu posso fazer, se eu tiver os conhecimentos corretos, eu posso criar sei lá o que, né? Não quero nem falar. Mas no Brasil, sim, agora, a humanidade, se hoje a gente tem, as vacinas normalmente demoram aí de quase 10 anos para ser geradas, né, com todas as fases. Se não fosse a engenharia genética, a biotecnologia, nós não teríamos essas 2 vacinas de coronavírus sendo testadas no Brasil, que são, pelo conhecimento que eu tenho, elas são recombinantes, né? A CTN-Bio tem discutido algumas delas, passou pela CTN-Bio, que usam essas técnicas, então não tem como a humanidade avançar sem essas técnicas. O que já salvou de vidas, milhões e milhões de vidas, com essas vacinações em massa, para outras doenças, né? Não estou falando do coronavírus, inclusive teve essas campanhas aí contra a vacinação e vocês viram o que aconteceu com o sarampo, né? Um absurdo, né? A ignorância talvez, certamente, é o pior mal da humanidade.
Então, por isso que é importante o que vocês estão fazendo aqui no podcast, esclarecendo as pessoas o que são essas técnicas, né? A CTNBio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, está muito atenta. As normativas que nós fazemos são todas muito focadas na biossegurança, mas também focadas nessa questão do nosso país poder usar essas tecnologias, nós gerar tecnologia aqui, né? Nós temos grupos de excelência no nosso país, né? Mas muitas vezes não consegue levar o produto até o mercado por causa dessas questões que eu comentei com vocês. Então, uma legislação mais precisa, com alto nível de biossegurança, mas que permita você levar o produto no mercado. E se você tiver programas de governo, parcerias público-privadas, onde o empresário brasileiro, e aqui eu falo até mais do agronegócio, né, que tem investido pouco em pesquisa no Brasil, né, começar a fazer esse tipo de investimento, nos próximos anos, eu cito um exemplo assim, muito clássico nas minhas palestras, que eu até termino algumas delas com esse slide. Associação Brasileira de Produtores de Soja versus Monsanto, versus Bayer, né? Eles estão numa briga muito grande sobre uma tecnologia aí, onde a ProSoja está questionando se tem validade a patente ou não. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Não é o ponto aqui. Mas o meu ponto é, se nós não investirmos em pesquisa no Brasil, né, e aquela pesquisa pé no chão, parceria público-privada, academia com os produtores, né, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20, 30 anos, nós vamos continuar vendo esse meu slide lá, a empresa não quer pagar os royalties, ou disputa, né, a questão de propriedade intelectual. Então a gente tem que investir para ter as nossas tecnologias, né? E a gente tem tudo para isso. A gente tem uma academia muito forte, universidades muito boas, né? Nós temos a Embrapa, né? Que eu sou suspeito de falar, né? Mas né, os institutos de pesquisa, né? Que alguns foram infelizmente desmantelados, né? Nós ainda temos fortes aí o IAC, a IPAGRE, o IAPAR aqui no Paraná, né? A gente tem que investir para a gente poder garantir que esse dinheiro que a gente produz, né, nas nossas lavouras, fique no Brasil, movimente a economia aqui, dê emprego para os nossos jovens cientistas, dê emprego para o pessoal das áreas de venda e assim por diante, né? Porque boa parte hoje está indo embora. Está indo embora porque a gente paga royalties e essas empresas têm que levar esse dinheiro para, mostrar para os seus, né, acionistas lá, passar para os seus acionistas o lucro. Que não é nada de errado. Eles estão fazendo certo, nós é que estamos fazendo errado, entendeu? Esse que é o ponto. Nós é que temos que ficar mais espertos e ter estratégias mais concretas, né, para lidar com isso. Agora, a última pergunta, Alexandre, talvez até um pouco mais pessoal, mas nós gostaríamos de saber se durante suas palestras ou reuniões já teve alguma situação inesperada, como, por exemplo, alguma manifestação com ativistas que dificultou ou até mesmo impediu o andamento da palestra? Você tem alguma história dessa para nos contar? Tem várias histórias, tem slides para mostrar isso, né? Isso diminuiu muito porque à medida que a gente foi evoluindo no uso da tecnologia e mostrando que é uma tecnologia importante, que não traz danos ao meio ambiente, à saúde humana, né, aos animais, isso diminuiu. Mas lá no início da lei de biossegurança, essa de 2005, né, antes até, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Numa das reuniões nós estávamos discutindo o primeiro arroz transgênico do Brasil, que era uma tecnologia muito interessante, né, que acabou não entrando no mercado, né. O próprio feijão da Embrapa não entrou no mercado até hoje, que é uma tecnologia extremamente importante para a produtora de feijão. Ela vai reduzir a aplicação de inseticidas, etc. Mas especificamente nesse do arroz, eu me lembro que o Greenpeace abriu sua página na internet e botou, eu tenho até o print screen, né, a minha foto dos colegas da CTNBio, e a pessoa tinha uma mensagem padrão que eles botaram lá, e cada vez que a pessoa clicava na minha foto, iam vir um e-mail para mim, com aquela mensagem. Só que eles não fizeram por IP, então eu podia clicar 10, 20, 50 vezes, eu ia receber 10, 20, 50. Teve um dia na Embrapa Soja que eu recebi 5.000 e-mails na minha caixa. Isso bloqueou todas as vários membros das universidades que eram membros do CTNBio tiveram um problema sério. Inclusive a gente na época pediu para o Greenpeace, mas aí foi uma solução bastante simples, né? A gente simplesmente deu, quando recebia um e-mail, a gente dava a resposta por mesmo e-mail. Mas foi um exemplo, né? Nós tivemos invasões da CTNBio, né? Aliás, uma coisa interessante, né? Nas reuniões da CTNBio eram fechadas. E aí, em 2007 houve uma invasão de algumas ONGs, né?
alguns grupos do Grupo de Sem Terras, né, do Greenpeace, os que eu lembro agora, e aí eles queriam assistir a reunião e aí depois houve uma decisão judicial e até hoje todas as reuniões da CTNBio são abertas, o que foi ótimo, né? Tem um lado ruim, eu estou lá como pesquisador, tá todo mundo vendo, vê que a gente faz as coisas às claras, muito transparentes, são discussões científicas, né? E no começo, várias dessas ONGs participaram, depois elas não participaram mais. Hoje quem participa são as empresas que desenvolvem a tecnologia, essas tecnologias, né, com biotecnologia, que estão lá na CTNBio assistindo. Mas isso surgiu de uma situação constrangedora como essas, né? Teve um cartaz que foi feito por uma universidade, pelo diretório acadêmico de uma universidade, inclusive, e a gente pensou em processar, porque aquilo ali coloca em risco a vida da gente, né? Eu tenho até foto desse cartaz aí, vários colegas, né, da CTNBio se sentiram ameaçados, esse cartaz foi divulgado no Brasil inteiro, em vários locais, com as nossas fotos, dizendo que nós éramos doutores que estávamos interferindo na qualidade da comida, alguma coisa assim, com os transgênicos, né? Mas aí acabou não dando em nada. É assim, ó, essa polêmica dos transgênicos teve muita gente inocente manipulada, né? Tem muita gente que não sabia o que era a tecnologia, o potencial dela, né? Claro, era uma coisa nova, as pessoas, né? Até hoje, tu vai no supermercado, tem lá anúncio, óleo de soja transgênico, quer dizer, óleo de soja não transgênico, muito mais sal. Não tem nada que prove isso, né? E outra, óleo de soja transgênico é exatamente igual, não tem nada diferente. Mas tu ainda tem esse tipo de coisa que é muito desinformação, né? E muita gente foi manipulada, né? Eu acho que tinha interesses aí por detrás, talvez até econômicos, eu não sei, teve gente que ganhou muito dinheiro, teve gente que perdeu dinheiro com essa briga toda dos transgênicos, né? No final das contas, o nosso país eu acho que perdeu muito, né? Principalmente naqueles 7 anos onde não houve investimento, né? Não houve editais CNPq, não houve, né, editais da FINEP, né, para criar massa crítica, formar gente e nós ter as nossas tecnologias, né? Isso está revertendo com essas novas legislações que nós estamos colocando aqui no Brasil, na Argentina, está abrindo muita startup, principalmente na Argentina. Eu participei o ano passado de alguns eventos na Argentina, onde nos painéis apresentaram startups que estão trabalhando com essas tecnologias do RNA interferente, com edição de genoma, está gerando emprego lá, está criando know-how. Isso tu multiplica por 100 ou mais nos Estados Unidos, no Canadá, talvez multiplique por 1000 na China, né? Mas é isso que a gente tem que fazer, senão, de novo, eu já repeti isso várias vezes e vou continuar repetindo, o nosso país nós vamos ficar só fazendo trabalho bruto, de plantar, mas o grosso do ganho, né, vai embora, né? É que nem a produção de café, o Brasil é o maior exportador de café, né? Aí não recebe quase nada, aí tu vai ali comprar aquelas cápsulas, é preço de ouro, né? É tudo feito na Alemanha, né, nos países europeus, que agregam valor, né? E é isso que a gente tem que fazer. Mas sim, a gente teve algumas situações que foram constrangedoras, né? Invasões. Hoje, olha, não redes tem. Sociais, porque hoje rede social expressa muito fácil a opinião, né? Não aparece, mas às vezes não vale nem a pena, é tão pontual. Eu acho que o nível de informação, graças a Deus, da população em geral, aumentou bastante, né? As pessoas estão entendendo. Eu acho que essa crise do coronavírus até vai ser importante, até para a gente já está usando isso para mostrar, olha aqui, ó, são vacinas transgênicas, são vacinas que usam técnicas de engenharia genética, né, e vão salvar aí milhões de vidas. E é isso que a gente tem que pensar para o nosso país, né, investir nesse tipo de pesquisa para nós também estarmos preparados, né. Esse coronavírus aí vai dar muitos exemplos, né. Os respiradores também, a gente viu quanto a gente está dependente de países como a China, né, os próprios Estados Unidos, né. Então a gente vai ter que rever isso aí. E é muito triste quando eu vejo alunos meus de pós-graduação, e eu já perdi alguns, alunos que vieram da graduação, fizeram iniciação científica, fizeram mestrado, doutorado. Teve 2 alunos meus que foram comigo para os Estados Unidos, lá para o Plant Gene Expression Center, e simplesmente você não tem opções aqui no Brasil, não tem aquele seed money que eu falei para montar uma empresa.
concursos em Embrapas, universidades, tão cedo não vai ter, né? E a gente tem que criar essa cultura do investidor, de nós gerar tecnologia, né? Esses alunos foram, tem uma aluna minha que está trabalhando nos maiores institutos canadenses agora, pediu cidadania lá, conseguiu aquele visto de trabalho permanente, né? A gente perdeu outro também que trabalhava com seleção genômica e assim vai, a gente forma as pessoas, mas a continuidade não tem, né? E isso aí tem que mudar. Doutor Alexandre, sempre que precisar, conte com a gente. Hoje é Melhor imensamente agradece sua colaboração e todo o trabalho realizado em sua carreira extraordinária. Esta foi nossa conversa com o pesquisador Dr. Alexandre Nepomuceno. E você, caro ouvinte, gostou? Acompanhe-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, além do nosso site gmelhor.com.br, para deixar seu comentário, crítica, sugestão e mesmo temas para trazermos em pauta. Em nossas redes sociais e no nosso site, você ainda pode saber mais sobre nossos eventos e sobre novos episódios do GeneticCast. Não deixe também de compartilhar e seguir este podcast no Spotify, assim você ficará sabendo quando chegar um episódio novo. Um grande abraço e até mais!